Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju, sou professora de literatura. Nós estamos estudando nas escolas literárias. A última foi o romantismo e hoje nós vamos falar do realismo, tá? Esse aqui, se você não conhece, é o Machado de Assis, ok? Então, qual que é o contexto histórico do realismo? O reinado de Dom Pedro II. Uai, Júlio, mas o Brasil não ficou independente? Ele ficou independente, mas ele não virou uma república ainda nesse momento. Então, está acontecendo o reinado de Dom Pedro II e vai ter a tensão entre dois grupos. Os liberais, que é os que queriam que as províncias tivessem mais autonomia, como se fossem estados tivessem mais autonomia, e os conservadores, que acham que o rei, na verdade, precisava, como é que fala? Colocar o seu poder com mais força. Então, isso, né, vai gerar vários conflitos. E também nessa mesma época vai acontecer a Guerra do Paraguai. Causou uma crise econômica no Brasil e isso acaba enfraquecendo a coroa. Além disso, aconteceu também a abolição da escravatura em 1888 e a chegada de imigrantes estrangeiros para trabalharem na lavoura. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, gente, depois que a escravidão acabou no Brasil, os escravos recém-libertos não tinham permissão para trabalhar na lavoura. Basicamente, eles só tinham permissão para morrer de fome mesmo, porque eles não podiam fazer quase nada. E aí, acontece que chega vários imigrantes, que é o que vai causar a maior miscigenação, né, do povo brasileiro. Italianos, árabes, japoneses e tudo, todos eles vêm para cá para trabalhar na lavoura. E em 1889 acontece, então, a proclamação da República, ok? Então, vamos lá. Quais são as principais características do realismo? Eles abordam a realidade de uma forma objetiva. Diferente do romantismo, né? O romantismo, ele gosta de subjetividade, ele gosta de coisas com duplo sentido, coisas com muitos recursos, assim, muito frufru. E o realismo não. O realismo gosta de te dar um choque de realidade. E mais intenso do que isso, na questão do choque de realidade, vai ser o naturalismo, mas isso é assunto para a semana que vem. Então, tem o interesse por temas sociais, justamente por causa da libertação dos escravos, né, que tinha acabado de acontecer. E se vocês lembrarem, a última geração do romantismo é a geração condoreira, né, que também empregava temas sociais. Até li o poema Navio Negreiro na última aula. Então, gente, pensa, né? Tem que lembrar sempre que as escolas, elas seguem umas às outras, às vezes se contrapõem, mas também pode ter pontos em comum. Como a geração condoreira também tinha interesse por temas sociais. A literatura é usada como instrumento de conscientização, tá? Não é mais só para ser bonito, também é uma arma para conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo, né? Muitas críticas da Igreja Católica e também a burguesia, né, que está ascendendo. Na Europa tinha acontecido a Revolução Industrial, então a burguesia ascende e fica aquela questão de burguesia versus operários, versus trabalhadores. Eles também criticam a escravidão e o preconceito racial. Outras características: positivismo, racionalismo, destaque para os avanços tecnológicos, né, por causa da Revolução Industrial. Personagens são pessoas comuns, tá? A pessoa não... tem muitos romances de cotidiano. Romance que eu falo não é porque é romântico, tá? É o tipo de texto. Mas, então os textos vão abordar mais o cotidiano, não necessariamente coisas tão extraordinárias. Ação e reação, né? A causalidade. Toda ação humana vai ter uma reação, né? Se você xinga a pessoa, ela te xinga de volta. Se você coloca o pé, a pessoa tropeça e cai. Então, porque também o realismo é só coisa ruim também. Sempre tem essa ideia de causa e consequência. Linguagem simples, tá? Literatura de folhetim, que é uma literatura que saiu no jornal, ou talvez também podia ser impressa e entregue, né? Vendida pelas ruas. E linguagem simples. Júlia, então o Machado de Assis é uma linguagem simples? Pra época, sim. Tanto que se você reparar, se você ler os livros do Machado de Assis, em muitos momentos ele fala assim: a leitora amiga, ou
a dona de casa, não sei o que é ele falando com o público. Ou seja, o público dele eram donas de casa, senhoras que não necessariamente tinham muita instrução, então elas conseguiam ler, tá? Apesar de que, como a língua é viva, ela foi mudando, então para nós hoje é um pouco difícil. Mas tem piores, tá? Então o Machado ainda, eu acho que ele tá num nível que dá pra ler, principalmente pro Enem, mas depois eu falo mais disso. Na Europa, esse movimento vai começar com Madame Bovary. E do que fala Madame Bovary? É a história da Emma Bovary, e ela é uma mulher muito sonhadora, uma mulher que tem muitos planos para sua vida, e ela sonha em se casar, ela sonha em ter uma vida de cortesã, né, viver nos bailes, nas festas, com vestidos glamourosos. Então ela se casa com Charles, né, Charles, sei lá, não sei como que eu vou falar, mas ela tem a ilusão, ela morava tipo numa fazenda, assim, e ela tem a ilusão de que se casando com um homem da cidade é assim que a vida dela vai ser. Só que não tem nada a ver, o Charles, ele é retratado como um cara meio bosta, assim, tipo, ela acha ele meio bosta, então ela fica muito decepcionada. E aí ela começa a trair o Charles, né? No romantismo isso seria impossível, porque uma mulher, tem a idealização da mulher, né? Uma mulher nunca trairia o seu amado no romantismo. Agora, no realismo, isso acontece muito, tá? Então eles mostram a mulher que antes era idealizada, agora ela pode trair, ela pode fazer outras coisas, pode xingar, ela pode ficar brava. Antigamente, né, no romantismo ela não era retratada dessa forma. E aí a Madame Bovary, ela vive sonhando, essa é uma cena do filme, né, que é uma cena do baile. Ela vive sonhando, né, com essas festas e tudo. E aí, uma vez ela é convidada e ela vai, e ela passa o resto da vida dela pensando naquilo. Ela sonha antes, ela vai uma vez e ela passa o resto da vida sonhando que dia que ela vai de novo. E ela nunca vai, tá, gente? Só pra vocês saberem. Então, mostra muito isso, sabe? E é um romance muito psicológico, mostra muito os sentimentos, os pensamentos da Emma Bovary, tá? Inclusive tem um filme, eu não sei se vocês sabem, esse ano o Festival Benelux, que é um festival de filmes franceses, ele tá todo online, eles disponibilizaram, acho que 50 títulos franceses, gratuitamente. E eu assisti um filme que eu acho que chama Gemma Bovary, que é a história de uma mulher que tem várias características parecidas com a Madame Bovary. Eu acho que vale a pena a leitura. Esse não é obrigatório, assim, não é uma coisa que eu recomendo muito pro Enem, mas se quiser ler pela diversão, o livro é bem legal, apesar de ser meio triste. Então, quais são os principais autores e obras aqui no Brasil? Primeiro, Machado de Assis, principalmente os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse é o mais importante de todos, e também o Dom Casmurro, ok? E também Raul Pompeia, com As Joias da Coroa, em que ele critica muito a sociedade, e também o Ateneu. Vamos falar um pouquinho sobre o Ateneu, então. O Ateneu se passa numa escola, tá? E são as memórias do Raul Pompeia, mas são inseridas em um outro personagem. Ele cria um personagem que seria ele, que é o Sérgio. E o Sérgio vai pra escola, e lá na escola ele tem acesso, ele tem contato pela primeira vez com realidades muito diferentes da dele. Pessoas que têm dívidas, pessoas que os pais não estão nem aí pra elas, e ele começa a ver muito desse mundo, né? E tem o diretor, o dono da escola, né? Ele é retratado como se fosse, assim, um cara muito mercenário, só quer saber de dinheiro, não liga pros alunos. Então é uma crítica muito forte também a esse tipo de pensamento da burguesia, né? Do lucro e tudo mais. Vamos falar então do mais importante. Esse é o livro que inaugura o realismo no Brasil. É o livro mais importante. Eu recomendo fortemente para o Enem, tá? Ele, como eu disse, inicia o movimento realista. Ele é extremamente irônico. Critica diversos aspectos da sociedade, critica tudo, inclusive você, porque o Machado de Assis tem mania de falar com o leitor e ele fala: o problema desse livro é você, leitor. E enfim, mas é muito legal, é muito interessante as críticas que ele faz, algumas ainda estão presentes hoje, né? E aí, enfim,
E ele fala muito da questão do... As pessoas sempre fazem as coisas porque elas têm um interesse. Elas fazem as coisas por um interesse financeiro, sexual, social. Elas têm algum interesse pra fazer o que fazem. O livro, tipo assim, o personagem é muito negativo. Principalmente porque ele já tá morto, né? Eu não sei se você sabe, póstumas é quando a pessoa já morreu. Então, memórias póstumas, então ele morreu. E eu coloquei essa frase aqui que eu acho ela sensacional, toda vez eu rio dela, que é: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Que a Marcela é uma das personagens, né? Ela é namoradinha do Brás Cubas durante um tempo. E aí ela é muito interesseira, tipo, ela é claramente muito interesseira. E aí ele fala isso, que ela amou ele durante 15 meses e 11 contos de réis. Enquanto ele tava tendo pra gastar, ela gostava dele. Depois, nem tanto. Mas todo mundo mostra os interesses dele mesmo, do tipo... Ah, eu gosto dessa pessoa, mas ela tem uma deficiência física, então, será que eu deveria ficar tão perto? Será que... Sabe, o próprio Brás Cubas também tem os seus próprios interesses. E ele é tipo assim, eu já tô morto mesmo, vou falar rasgado. Então, é bem legal. O Dom Casmurro também, né, que eu acho que quase todo mundo leu na escola, que conta a vida do Bentinho, que tá sempre atormentado por algum tipo de conflito. Por exemplo, primeiro a mãe promete pra algum santo que ele vai ser padre. Só que tem um problema, ele quer casar com a Capitu. Então ele tem muito esse conflito até que eles resolvem, né, de uma forma, e aí ele finalmente se casa com a Capitu. E quando ele se casa com a Capitu, ele começa a desconfiar que a Capitu pode estar traindo ele, e não só traindo ele com qualquer pessoa, traindo ele com o Escobar, que é o melhor amigo dele. Então é uma dupla traição, né? E aí ele fica o livro inteiro praticamente meditando nisso e pensando nisso e achando que ela traiu. E, enfim, ele é meio doido, assim, tem cenas muito estranhas, muito pesadas, que ele tenta envenenar o próprio filho, do tipo, ele fica falando, esse menino não é meu, esse filho não é meu, ele parece com o Escobar. Só que aí você fica pensando, eu só tenho a perspectiva do Bentinho, né? Como é que eu vou saber se ele parece com o Escobar ou não? E aí tem uma hora que ele quase dá um café envenenado pro menino e tudo. E, enfim, né? A gente só tem a perspectiva dele e devemos ressaltar que ele é advogado, então ele tá tentando acusar a Capitu. Mas, falando um pouquinho mais da Capitu, duas expressões que são usadas durante o livro todo são olhos de ressaca e olhos de cigana oblíqua e dissimulado. Primeiro, olhos de ressaca. Hoje, a gente ressignificou essa palavra e quando a gente ouve ressaca, a gente pensa numa pessoa que bebeu muito. E o olho de ressaca seria o quê? Um olho meio grog, assim, com uma olheira, muito feio? Não é isso que quer dizer. Olho de ressaca, que é a ressaca do mar. Que, se vocês prestarem atenção em meteorologia, eles falam o mar está com risco de ressaca, que é quando o mar dá umas ondas muito fortes. Então era assim que ele se sentia. Quando ela olhava pra ele sentia como se a ressaca do mar estivesse batendo nele. E olhos de cigana oblíqua e dissimulada, acho que eu não preciso explicar tanto, mas percebe que ele já tá chamando ela de dissimulada muito antes deles serem casados, né? Então, agora eu quero perguntar pra vocês o que vocês acham. E aí, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Como vocês podem ver, eu acredito que ela não traiu o Bentinho. Mas eu acho que ela não devia nem ter casado com ele, porque ele era doido. Mas, enfim, minha opinião. Outra coisa que eu gostaria de falar leiam esses dois livros, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, os livros são muito pequenininhos. Eles, como eu disse, ele tinha literatura de folhetim, eles eram publicados como folhetins. Então, cada capítulo é assim, ó. Tem capítulo que é meia página. Cada um deles deve ter 120 páginas e ele também é pequenininho. Então, vale muito a pena a leitura. Vai ajudar vocês demais. Na redação, vocês podem citar, gente. Citar Machado de Assis na redação é uma coisa ótima, tá? E dá principalmente o Memórias Póstumas, que tem muitas críticas à sociedade, então vocês podem usar. Então é isso, me fala aí se vocês acham que a Capitu traiu ou não traiu. E, bom,
o fato, eu queria só pontuar mais uma coisa. A gente está discutindo em 2020 se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E a gente está discutindo também as questões do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o que difere um livro velho de um livro clássico, tá? Por isso é um clássico, porque até hoje a gente ainda está discutindo. Gente, então é isso, por hoje é só. Eu vejo vocês na próxima semana com a próxima escola literária, tá? Que é o naturalismo. E que aconteceu na mesma época do realismo. Então, tchau, tchau!